Primeira Carta de João, capítulo 1. A palavra de Deus se fez carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Deus é luz e devemos andar na luz. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A confissão de pecados e o perdão. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Em Cristo e separados do mundo. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele, mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. O mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas, e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. O cristão não deve ser mundano. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto,
Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A ação dos anticristos. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo o que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Os verdadeiros filhos de Deus. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. A vida santa dos filhos de Deus. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis, igualmente, que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. A marca do cristão, o amor. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos,
Não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Capítulo 4. Alerta contra os falsos profetas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus nos move. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois, assim como ele é, nós, semelhantemente, somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme
não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Capítulo 5. A fé em Cristo vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conselhos finais do amado pastor. Estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que temos para com ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege, e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo, e nos tem concedido entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Segunda Carta de João. Prefácio e saudação. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. O amor fraternal dos cristãos. Alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento,
mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que andeis em amor. Os falsos mestres e suas heresias. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos, para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai, e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis. Porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Saudações finais aos crentes. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não é meu propósito fazê-lo apenas com papel e tinta. Em vez disso, almejo ir visitar-vos e falar convosco face a face, a fim de que nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Terceira carta de João. Prefácio e saudação. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. O bom testemunho de Gaio. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhes sejam desconhecidos, os quais, perante a igreja, deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. O prepotente e o cristão fiel. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Considerações finais e bênção. Há ainda muito que gostaria de te dizer. Todavia, não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. Primeira Carta de Pedro. Capítulo 1. Preâmbulo e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo,
graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estais realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar, e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Encorajamento a uma vida santa. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido, de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. O exercício do amor cristão. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada.
Capítulo 2. Devemos viver como pedras vivas. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Povo gerado pela pedra viva. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora a recebestes. Deveres do povo de Deus. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, a observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei, como principal monarca, seja os governantes, como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Capítulo 3. Como deve viver a família cristã. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido,
com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus, porquanto, na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres, que esperavam em Deus, costumavam adornar-se. Elas eram dóceis cada qual com o seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O estilo de vida do cristão. Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz, e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis. Portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais, na antiguidade, foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Capítulo 4. O crente morre para o pecado. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época,
Andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito, segundo Deus. O relacionamento dos crentes. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Capítulo 5. O líder deve ser exemplo vivo. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e, certamente, co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Conselhos, votos e bênção final. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus,
logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Amém. Com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com o beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Segunda Carta de Pedro, capítulo 1. Prefácio e saudação. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Crescer na graça da eleição. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor ministra a palavra. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho-me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. A supremacia da Palavra de Deus. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo.
Capítulo 2. A destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas, que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas, em sua transgressão, foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana, e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para as quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Prometem-lhes total liberdade, porém, eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal.
Capítulo 3. A promessa do Senhor é segura. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostos ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apresentando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos, ardendo, se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O cristão e o dia do Senhor. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Carta de Judas. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, e o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Devemos batalhar pela fé cristã. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar, dedicadamente, pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto, certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda a espécie de falsidades. Estas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem,
e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. A punição eterna dos ímpios. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes, da mesma forma, como alucinados e inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: "O Senhor te repreenda". Apesar disto, estes tais, levianamente, difamam tudo o que não compreendem, e até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Estas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens, sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quanto a estes que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. A sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Exortação à perseverança da fé. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda a ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Glória a Deus por sua proteção. Àquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo o sempre. Amém.